Audiolivro A Verdade sobre os Anjos, A Origem do Mal, capítulo 4, parte 2. Lúcifer inicia a campanha contra Cristo. Satanás iniciou a obra de rebelião entre os anjos que estavam sob seu comando, procurando difundir entre eles o espírito de descontentamento. Agiu de modo tão ardiloso que muitos dos anjos se comprometeram com ele, antes que seus propósitos fossem plenamente conhecidos. Satanás ambicionava as mais elevadas honras que Deus havia concedido a seu filho, passou a invejar a Cristo e começou a semear entre os anjos que o honravam como querubins, cobridor o sentimento de que não recebera a honra que sua posição demandava. Por meio de sutis insinuações de que Cristo havia usurpado o lugar que pertencia a ele, Lúcifer lançou as sementes da dúvida na mente de muitos dos anjos. Sua obra de engano foi efetuada com tão grande sigilo que os anjos, em posições menos elevadas, presumiram que ele fosse o governante, e os anjos leais e sinceros procuraram reconciliar esse anjo poderoso e rebelde com a vontade do Criador. Justificaram o ato de Deus de conferir honras a Jesus Cristo e com poderosos argumentos tentaram convencer Satanás de que ele próprio não possuía agora menor honra do que antes de o Pai proclamar a honra especial conferida ao Filho. Mostraram-lhe claramente que Jesus era o Filho de Deus, insistindo com ele antes que os anjos tivessem sido criados e que sempre estivera à destra de Deus, sem que sua terna e amorável autoridade jamais tivesse sido questionada, nem dera a ele qualquer ordem que os seres celestiais não tivesse cumprido. Alegremente argumentaram que o fato de Cristo ter recebido honras especiais por parte do Pai na presença dos anjos não diminuía a honra que ele, Satanás, havia recebido até então. Lúcifer obteve a simpatia de alguns de seus associados ao seguir a ideias e crítica ao governo de Deus. Esta má semente foi semeada de maneira muito sedutora, e depois de ter brotado e criado raízes na mente de muitos, ele reuniu as ideias que ele próprio havia primeiro implantado na mente de outros e os trouxe perante a mais alta ordem de anjos, como se fossem ideias de outros, mentes contra o governo de Deus. O princípio, Lúcifer havia dirigido suas tentações de tal maneira que ele próprio não pareceu estar comprometido. Acusou de indiferença aos interesses dos seres celestiais, aos anjos que ele não pode trazer completamente para seu lado. Acusou os anjos fiéis da mesma obra que ele próprio estava realizando. Sua estratégia consistia em confundir com sutis argumentos referente aos propósitos de Deus. Tudo que era simples ele envolvia em mistério e por meio de astuta perversão lançava a dúvida sobre as mais claras afirmações de Jeová. E a sua elevada posição, tão intimamente ligada com o governo divino, dava maior força às suas alegações. O primeiro esforço de Satanás para derrubar a lei de Deus, que ele iniciou entre os santos,
habitantes do céu. Pareceu por algum tempo estar funcionando. Milhares de anjos foram persuadidos. O governo de Deus incluía não apenas as habitantes do céu, mas também todos os mundos criados. Satanás pensou que se fosse capaz de arrastar consigo a rebelião, as inteligências celestiais também dominaria os outros mundos. Aqui por certo tempo Satanás esteve em vantagem. Exultou a esse respeito em sua arrogante superioridade sobre os anjos do céu e até mesmo sobre Deus. Lúcifer, havia se disfarçado em um manto de falsidade, e durante algum tempo foi impossível remover a máscara para que a deformidade abominável de seu caráter pudesse ser percebida. Foi necessário esperar que ele próprio revelasse suas obras cruéis, astutas e más. Concede-se tempo a Lúcifer para executar seus planos. Deus, em sua sabedoria, não expulsou Satanás imediatamente do céu. Essa atitude não teria modificado seus planos, na verdade. Isso a teria fortalecido na rebelião, pois haveria acrescentado à lei simpatia como alguém com quem se lidara injustamente, e com ele um maior número de anjos teria sido arrastado em rebelião. Ele deveria receber mais tempo para o pleno desenvolvimento de seu princípio. Satanás se queixou dos supostos defeitos na administração das coisas celestes, tendo procurando encher a mente dos anjos com sua insatisfação, visto não ser ele supremo, lançou sementes de dúvida e descrença, em virtude de não ser como Deus. Esforçou-se para instilar na mente dos anjos a própria inveja e descontentamento. Assim, as sementes da alienação foram plantadas para depois serem apresentadas diante das cortes celestiais, como sendo originárias, não da mente de Satanás, e sim dos anjos. E dessa maneira, o enganador poderia mostrar que os anjos pensavam como ele. Aquilo que Satanás havia inculcado na mente dos anjos, uma palavra aqui, outra ali, abriu o caminho para uma longa lista de suposições em sua forma astuta. Ele extraiu expressões de dúvida da parte deles, assim quanto foi questionado, acusou aqueles que ele próprio havia doutrinado, colocou toda a desinfeição nos lábios daqueles que havia dirigido. Lúcifer começou a insinuar dúvida com respeito às leis que governavam os seres celestiais, dando a entender que, embora as leis pudessem ser necessárias para os habitantes do mundo, os anjos, mais elevados por natureza, não necessitavam dessas restrições, pois sua sabedoria era um guia suficiente. Lúcifer tentou abolir a lei de Deus. Alegava que as inteligências não caídas do santo céu não necessitavam de lei, pois eram capazes de governar a si mesmas e de preservar imaculada integridade. Nem mesmo os anjos fiéis reconheceram plenamente de Lúcifer o caráter, e essa é a razão por que Deus não o destruiu imediatamente. Se os tivesse feito, os santos anjos não teriam percebido o amor e a justiça de Deus. Uma dúvida quando a bondade de Deus teria sido como uma semente que produziria um amargo fruto do pecado e da desgraça. Por isso foi poupado o autor do mal, para desenvolver plenamente o seu caráter.
Os anjos debatem as questões. Enquanto alguns dos anjos se uniram a Satanás em rebelião, outros procuravam dissuadi-lo de seus propósitos e defendiam a honra e sabedoria de Deus em conceder autoridade ao seu filho. Contudo, Satanás se perguntava por que a razão teria Cristo recebido poder ilimitado e posto no comando mais elevado que o dele. Satanás se recusou a ouvir, afastou-se dos anjos leais e sinceros, acusando-os de servilismo, e esses anjos fiéis a Deus assombraram-se ao ver o êxito de Satanás. Em promover a rebelião, ele lhe prometeu um novo governo, melhor do que aquele que até então havia conhecido, no qual tudo seria liberdade. Um grande número dos anjos revelou sua disposição em aceitar Satanás como líder e comandante-chefe. Ao perceber ele que suas propostas alcançavam sucesso, vangloriou-se de que chegaria a ter do seu lado todos os anjos, tomando-se igual ao próprio Deus, e que sua voz de autoridade seria ouvida no comando de todo o exército do céu. Uma vez mais, os anjos leais demonstraram Satanás, assegurando-lhe de que seria as consequências se persistisse em rebelião, que aquele que criara os anjos poderia imediatamente seu poder subverter toda a autoridade deles, e a terrível rebelião. Imaginar que um anjo pudesse resistir à lei de Deus tão sagrada como ele mesmo exortaram. Os rebeldes fecharam os ouvidos aos enganadores raciocínios de Satanás e aconselharam Satanás e todos os que por ele haviam sido afetados a ir a Deus, confessando seu erro por terem perdido até mesmo o pensamento de questionar a sua autoridade. Satanás foi astuto em apresentar o seu ponto de vista da questão. Tão logo percebia que determinada posição era vista em seu verdadeiro caráter, trocava-a por outra, e não foi assim com Deus. Ele podia atuar apenas com uma classe de armas, a verdade e a justiça, e Satanás podia usar o que Deus não usaria, o engano e a fraude. A obra feita sorrateiramente por Satanás foi tão sutil que não pôde ser distinguida diante dos exércitos celestiais como aquilo que realmente era. Esse estado de coisa existiu por longo tempo antes de Satanás ser desmascarado e os maus seres expulsos. Em sua grande misericórdia, Deus suportou Satanás por muito tempo. Ele não foi imediatamente expulso de sua posição elevada. Ao alimentar o espírito de descontentamento, nem mesmo quando começou a apresentar suas falsas alegações diante dos anjos fiéis, permaneceu ainda por muito tempo no céu. Várias vezes lhe foi oferecido perdão, sob a condição de que se arrependesse e se submetesse. O espírito de descontentamento e hostilidade nunca antes havia sido conhecido no céu. Era um elemento novo, estranho, misterioso, explicável. Ao princípio, o próprio Lúcifer não esteve ciente da natureza verdadeira de seus sentimentos. Durante algum tempo, receou expressar seus pensamentos e planos, no entanto, não os repeliu. Não havia para onde estava se deixando levar. Entretanto, os esforços que somente o amor e a sabedoria infinita poderiam imaginar foram feitos para convencê-lo de seu erro. Provou-se que sua
hostilidade não tinha motivo, e ele foi levado a ver qual seria o resultado de persistir em revoltar. E Lúcifer estava convencido de que não tinha razão. Viu que os estatutos divinos são justos e que, como tais, ele os deveria reconhecer perante todo o céu. Se tivesse feito isto, poderia ter salvado a si mesmo e os muitos anjos. Naquele tempo ele não tinha repelido totalmente sua lealdade a Deus. Naquele tempo ele não tinha repelido totalmente sua lealdade a Deus. Embora tivesse deixado sua posição como querubim cobridor, teria sido reintegrado em sua função se estivesse disposto a voltar para Deus, reconhecendo a sabedoria do Criador e satisfeito para o lugar a ele designado no grande plano de Deus. Havia chegado o momento para uma decisão final. Deveria render-se completamente à soberania divina ou colocar-se em aberta rebelião. Quase chegou à decisão de votar, mas o orgulho impediu de fazer isso. Deus enfrenta o desafio de Satanás. Nos concílios celestiais decidiu-se que, com base no princípio pelos quais se atuava, o poder de Satanás não seria imediatamente destruído. O propósito de Deus era colocar todas as coisas sobre uma base de eterna segurança. Deveria ser conhecido tempo para que Satanás desenvolvesse os princípios que constituíram o fundamento de seu governo. O universo celestial deveria contemplar o resultado dos postulados que Satanás havia declarado superiores aos princípios de Deus. O sistema de Deus deveria ser contrastado com o sistema satânico. Os princípios corruptores do governo de Satanás deveriam ser revelados. Deveria ser demonstrado que os princípios de justiça expressos na lei de Deus não imutáveis, perfeitos e eternos. Os anjos leais se apresentavam em ir até o Filho de Deus e informá-lo do que estava ocorrendo entre os anjos. Encontraram seu pai em consulta com seu amado filho, determinando os meios pelos quais, em benefício dos anjos fiéis, a autoridade assumida por Satanás seria anulada para sempre. O grande Deus poderia ter expulsado arqui-enganador imediatamente do céu, mas esse não era seu propósito. Daria ao rebelde uma chance justa de medir forças com seu próprio filho e os anjos leais nessa batalha. Cada anjo escolheria por si mesmo de que lado ficar e manifestaria sua posição diante de todos os demais. Lúcifer se torna Satanás. Satanás quis se tornar um centro de influência, uma vez que não podia ser a mais alta autoridade no céu. Ele se tornaria o mais elevada autoridade e rebelião contra o governo do céu. Seria líder, exerceria controle e não seria controlado. Muitos dos simpatizantes de Satanás ficaram incluídos a atender ao conselho dos anjos leais para se arrependerem de sua insatisfação e readquirirem a confiança do Pai e do seu Filho amado. O grande rebelde declarou então que estava familiarizado com a lei de Deus e, caso ele se submetesse em obediência, sua honra lhe seria tirada. Não mais receberia o encargo de sua exaltada missão. Disse-lhe que tanto ele quanto os outros haviam ido longe demais para voltar. Agora que ele suportaria as consequências, que jamais se curvaria diante do Filho de Deus em adoração submissa, que Deus não perdoaria e que agora teria de assegurar a liberdade deles e obter pela força e posição e autoridade que não havia sido concedida a eles voluntariamente.
no que diz respeito a Satanás, realmente ele havia ido longe demais para que pudesse voltar. No entanto, a situação era diferente com relação ao que tinha sido iludido pelos seus enganos. Para eles, os conselhos e as súplicas dos anjos fiéis abriram uma porta de esperança, e se tivesse atendido a advertência, poderia ter sido arrancados da cilada de Satanás. Contudo, o orgulho, o amor para com seu líder e desejo de uma liberdade sem restrições predominaram, e os apelos do amor e da misericórdia divina foram por fim rejeitados. Os anjos comparecem diante do Pai. Toda a multidão angélica foi convocada a comparecer diante do Pai para que cada caso fosse decidido. Satanás manifestou ousadamente sua insatisfação porque fora dado a Cristo preferência em relação a ele. Ergueu-se orgulhosamente e sustentou que deveria ser igual a Deus. Sendo convidado a participar com o Pai em seu próprio propósito, Deus informou a Satanás que somente o Filho revelaria seus propósitos secreto, e que requeria de toda a família celeste, inclusive de Satanás, a mais explícita, inquestionável obediência, e que ele havia se revelado indigno de ocupar um lugar no céu. Então Satanás apontou com exultação para seus simpatizantes, que representavam quase a metade dos anjos. Exclamou: essas estão contigo. Tu o expulsarás, também deixando um grande vazio no céu. Declarou então que está pronto para resistir à autoridade de Cristo e a defender seu lugar no céu, pelo poder força contra força. Até o final de controvérsia no céu, o grande usurpador continuou a se justificar. Quando foi anunciado que ele deveria ser expulso das habitações de glória juntamente com todos os seus simpatizantes, o chefe rebelde confessou então ousadamente seu desprezo pela lei do Criador. Retirou sua alegação de que os anjos não precisavam ser controlados, mas que deveriam ser deixados livres para seguir a própria vontade, que sempre os conduziria corretamente. Denunciou o estatuto divino com restrição e liberdade deles, e declarou que seu propósito era abolir a lei. Afirmou que, livres dessa restrição, os anjos do céu poderiam alcançar um grau mais elevado e mais glorioso de existência. De comum acordo, Satanás e sua hoste lançaram a culpa de sua rebelião inteiramente sobre Cristo, declarando que se eles não tivessem sido acusados, não teriam se rebelado. O conhecimento possuído por Satanás e por aquele que ele caíram quanto ao caráter de Deus, de sua bondade, misericórdia, sabedoria, excelente glória, tornou-se imperdoável a culpa dos rebeldes.